pública, né? É o nosso roteiro da aula, né? A Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347, 7347, Lei da Ação Civil Pública. Como eu havia falado na aula anterior, essa seria a nossa próxima etapa no estudo já das ações coletivas em espécie, né? Ou as espécies de ações coletivas. E aí vimos no Código do Consumidor a ação coletiva na defesa dos direitos individuais homogêneos, dos artigos 91 a 100. Depois vimos no artigo 102 a ação coletiva na defesa dos direitos difusos, ou coletivos em estrito senso. Vimos no artigo 101 a defesa dos direitos coletivos de forma individual, por alguém que, em razão de uma má prestação de serviço ou de aquisição de um bem defeituoso, pode entrar com ação de indenização na forma do artigo 101 do Código do Consumidor. Pois bem, agora nós vamos trabalhar a ação civil pública, que é a primeira ação. O Código do Consumidor já veio aí em 90. Essa ação civil pública da Lei 7347 é de 24 de julho de 1985, então 5 anos antes da Lei 8078, que é a lei do Código do Consumidor, né? Código do Consumidor já com base no que já ditava a Constituição Federal. Essa lei 7347 é ainda elaborada à luz da Constituição das emendas da Constituição 46, com as emendas de 67 e 69, que praticamente inovaram totalmente a Constituição, né? E aí, nós vamos iniciar essa ação com essa perspectiva, que é a primeira ação que foi pensada, raciocinada, trabalhada, à luz de uma visão de um processo dos direitos coletivos, criando-se um processo realmente para a defesa de direitos coletivos, agora com um aspecto muito importante e interessante. À luz dos direitos coletivos, naquele momento histórico no Brasil, em 1985, quando o Brasil não tinha ainda nada, as faculdades não falavam sobre isso, ninguém teve a menor ideia, e podia, aliás, mesmo que tivesse, não podia revelar essas ideias, não podia se discutir na sala de aula. Um aluno não podia perguntar a um professor, nem muito menos um professor falar que existia a discussão dessa matéria profundamente na década de 60, na Europa, especialmente na Itália, né? E França, Alemanha, Espanha, todos esses países estavam discutindo fervorosamente essa matéria. Tanto estava que quando o Brasil, no final da década de 70, começo da década de 80, começou a se falar na chamada abertura política, abertura gradual, lenta, gradual, etc., e aí não se sustentou mais, e no início, logo da década de 80, passou-se a discutir essa questão dos direitos coletivos, da ação coletiva, logicamente, num âmbito acadêmico muito restrito, em São Paulo. Aqui ninguém nem ouvia falar em absolutamente nada naquela época. Nós não tínhamos as redes sociais, não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje para estar sabendo o que se discutia lá dentro de uma faculdade, de uma universidade em São Paulo, e com professores que tinham ido ou estavam naquela época fazendo mestrado, doutorado na Europa, e discutiam esses assuntos. Mas Ada Pellegrini de novo, como uma grande interessada, estudiosa desse assunto, italiana, e que morava no Brasil, né? Se interessou muito pelo tema, viu que o Brasil precisava discutir, debater esse tema, e trabalhou a ideia já de... aqui no Brasil, a gente
academicamente não se desperta para trabalhar um assunto, um tema, sem que exista a ordem jurídica posta sobre aquele assunto. É impressionante. Não se cativa a audiência para isso. Aí ela trabalhou logo o quê? A ideia de um anteprojeto de lei para elaborar já uma lei que pudesse ensejar já uma ação coletiva para a defesa desses direitos. Já foi, né? Porque no Brasil, para poder você despertar um certo interesse, tem que ser logo dessa forma. Diferentemente dos outros países que passam anos, décadas, séculos, debatendo um assunto no campo meramente teórico, para ver se aquilo um dia pode ser implantado, e se implantado, seja com a eficiência que requer a criação de um instituto e de uma demanda dessa natureza. Aí, para isso, ela fez o quê? Por volta de 82, 83, ela organizou um congresso em São Paulo, onde trouxe de fora do Brasil vários estudiosos da matéria, da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha, dos Estados Unidos, e com uma meia dúzia de professores que se interessavam pelo assunto naquela época, já em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E aí ela, nesse congresso, pediu que todos os palestrantes trouxessem as palestras escritas, e foi exatamente esse congresso que ensejou duas coisas. Primeiro, uma base teórica para o anteprojeto da Lei da Ação Civil Pública, certo? Segundo, publicar esse material através de um livro que eu considero o primeiro livro de direito de processo coletivo do Brasil, ou dos direitos das definições, compreensão do direito coletivo no Brasil, que é aquele livro que está no hall da bibliografia que eu distribuí aí para vocês com o primeiro roteiro, com o título de Tutela dos Direitos dos Interesses Difusos. Tutela dos Interesses Difusos. Tutela dos Interesses Difusos. Vejam o título do livro, como é interessante, para poder a gente ver exatamente o objeto da ação civil pública naquele primeiro momento histórico. Pois bem, esse congresso, esse livro, serviu de base teórica para se trabalhar o texto da ação civil pública, que, visto sob aquela época, era muito avançado, era uma coisa super extraordinária. Só que, visto sob a perspectiva de hoje, ele já deveria ter sofrido uma alteração, modificação, aperfeiçoamento, não se conseguiu até hoje, embora tenha vários projetos no Congresso a respeito desse assunto, para melhorar a ação civil pública, para aperfeiçoar a ação civil pública, né? E esses projetos, infelizmente, não se concluem a sua aprovação, e vem se arrastando aí. Há mais de uma década ou duas eu já participei de comissões para debater esse assunto, através de associações dos magistrados da Justiça Federal, e em outras circunstâncias, participei de eventos, etc., mas nada, não anda. Espero que agora, né, tendo em vista a mudança da lei da ação de improbidade, possa se dar um fôlegozinho aí para se aprovar nesses próximos 2, 3 anos a lei da ação civil pública. Acho muito difícil no próximo ano, que é um ano eleitoral, mas no ano seguinte, talvez, quem saiba, né? Uma hora para outra, quando se cuida, sai o texto da lei, mas um texto de uma lei nova aí que possa alterar e aperfeiçoar a lei da ação civil pública. Bom, vamos trabalhar a ação civil pública num primeiro momento à luz do que foi o Instituto naquela quadra histórica, né? 1985. Olha a própria ementa da lei
disciplina esta lei, né? Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências. Pela ementa, nós estamos vendo que se prestava a ação civil pública. Era uma ação de reparação de danos causados ao meio ambiente e aos objetos da ação civil pública naquele momento histórico. Objetos esses que estão aqui inseridos no artigo 1º, dos incisos 1 a 3. Olha, regem-se, o artigo 1º, regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Pois bem, a ação civil pública nasceu naquele momento, tendo no artigo 1º como objeto dessa ação esses 3 temas que estão postos, esses vários temas que estão postos nos 3 primeiros incisos do artigo 1º da lei, como assim disciplinado na sua origem. Nós temos nesse artigo hoje 8 incisos, mas a lei nasceu com esses 3 primeiros. Os outros 5 incisos foram inseridos bem depois do nascimento da ação civil pública, através de outros diplomas legais, como nós vamos ver aí. Bom, então, olha, num primeiro momento, a lei foi criada para aquela possibilidade de se poder ajuizar uma ação civil pública para reparar danos morais e patrimoniais causados em matéria de meio ambiente, em matéria de consumidor e de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Certo? Muito bem. Mas, originariamente, também, antes da gente passar para os outros incisos, certo? Originariamente também, nós tínhamos o quê? E ainda existe a mesma disposição legal, o artigo 3º da Lei 7347. Artigo 3º que diz: a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Vejam aqui agora, vamos ver as peculiaridades desses artigos, né? Para poder a gente alcançar primeiro uma compreensão e entendimento da lei da ação civil pública naquele momento histórico, que se resume a isso que eu terminei de ler aí. Né? E aí, que direito era esse que se tentava proteger? A reparação do dano, né? Que ele fosse dano moral ou dano patrimonial, que viesse a afetar o meio ambiente, o consumidor, e esses bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Né? Bom, por isso que o artigo 3º diz, então, essa ação civil pública se presta ou tem por objeto, ter por objeto, a condenação em dinheiro. Você vendo a primeira parte do artigo 3º com a sua completude, com o artigo 1º e os 3 primeiros incisos, vocês vão ver 2 coisas aqui interessantes. Uma é que nós estamos diante de uma ação que tem como objeto uma obrigação de pagar, né? Uma obrigação em dinheiro, diz objeto, ter por objeto a condenação em dinheiro. Então, a obrigação de pagar. Resultante de quê? De possíveis danos morais ou patrimoniais coletivos que pudessem afetar direitos ao meio ambiente, ao consumidor e aos bens e valores artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos.
Bom, isso é o que a gente está extraindo aqui. Numa segunda parte do artigo 3º da lei, a ação civil também poderá ter por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, aqui agora a gente já tem um outro panorama da história. A ação civil pública, mesmo na sua origem, ela não se prestava pura e simplesmente a reparar danos, como dá a entender a leitura da ementa da lei, como dá a entender o artigo 1º com seus 3 primeiros incisos, que era o que compunha a estrutura do objeto da ação civil pública naquele momento histórico, e a primeira parte do artigo 3º. Tudo isso levava a se entender que a ação civil pública era apenas uma ação de reparação de dano no campo do meio ambiente, consumidor e esses outros bens e direitos do inciso 3, ok? Mas aí, essa segunda parte do artigo 3º, que também tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, obrigação de fazer ou não fazer, que resulte de violação a direitos de quê? Ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, olha, esses 3 incisos do artigo 1º não se prestavam a ser puramente para hipótese em que tivesse ocorrido uma lesão a esses direitos e que pudessem ensejar uma reparação de dano no campo dos danos morais ou patrimoniais coletivos. Essa questão é importante. Então, aqui, primeiro, afasta-se qualquer pensamento, possibilidade, raciocínio a respeito de direitos individuais homogêneos. E que direitos são esses? Então, esses direitos aqui, eles têm meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, é o quê? Bens ou direitos ou interesses no campo dos direitos difusos. Olha aí. No campo dos direitos difusos. No campo dos direitos difusos, porque, olha, primeiro você veja, naquele momento histórico, já falei isso, mas é muito importante aqui, na lei falei bastante disso quando a gente comentou o artigo 129, inciso 3 da Constituição Federal, tendo em vista o momento histórico em que foi elaborada a Constituição, a Constituinte em 87 e 88, né? E eu falei o quê? Que naquele momento histórico já era conhecido no mundo, o Brasil ainda não tinha desenvolvido isso de forma ainda bem eficiente, embora já tivesse a lei da ação civil pública, né? Mas a lei da ação civil pública não falou essa expressão direitos ou interesses difusos e coletivos. Não. Ela definiu esses objetos aqui no artigo 1º, nos 3 primeiros incisos, certo? E disse que a violação desses direitos poderia ensejar obrigação no campo de reparar o dano moral ou patrimonial coletivo e no campo da obrigação de fazer e não fazer. Pronto, ficou aí. Agora, se olhando esses direitos ou interesses que estão aqui elencados, nós vamos ver que se trata de direitos e interesses difusos, que era o que se conhecia bem naquela época. Difusos e os coletivos em estrito senso, não é? Que era o que era conhecido no mundo todo. E olha o título do livro dela a propósito disso. Olha, o título do livro dela, o que é? Tutela dos interesses difusos. Vejam como as coisas, quando são feitas com uma base teórica, elas guardam certa coerência, congruência entre o que a doutrina, o que a ciência do direito explica e alcança de compreensão sobre o Instituto para poder ir para o texto legal. Então, o texto legal não passou
de defender, de ser um texto legal, criando uma ação que protegia direitos difusos. E por que essa ação civil pública, criada a ação civil pública? Essa parte nós já vimos também. Lembre-se que na primeira aula eu falei da evolução doutrinária existente na década de 60, principalmente na Itália, né? Onde os autores discutiam primeiro a identificação, caracterização, natureza dos direitos coletivos, certo? Segundo, a questão da legitimidade. Terceiro, a questão de uma espécie de demanda, e eu falei que um autor, inclusive, chegou a propor doutrinariamente uma ação pública, olha aí, uma ação pública. Esse autor, ele veio para o Congresso em São Paulo, certo? E a ideia que ele transmitiu ficou aqui para ser plantada a ação civil pública. Olha aí, a ação civil pública nasceu dessas ideias que eram discutidas lá na Europa, certo? E foi trazida para o Brasil nesse congresso e serviu de base para o próprio texto da lei, motivando o nome da ação e o direito que ficou, que restou para ser protegido através dessa ação, era o direito que mais se conhecia naquele momento histórico, o direito difuso, das espécies de direito coletivo. E naquele momento histórico se conhecia duas espécies de direito, o difuso e o coletivo em estrito senso. Isso lá fora, aqui no Brasil, houve esse congresso, tinha meia dúzia de autores no Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, que se interessavam, que estudavam esse assunto na época, porque eram também professores que tinham feito mestrado, doutorado na época, na Itália, na França, na Europa em geral, e tinham estudado isso. O Pellegrini já vinha estudando a questão das ações de classe do sistema americano, sistema inglês, sistema americano. Então, não passava de meia dúzia de autores, não tinha mais do que... Não chegava a 10 autores, né? Essa é a realidade, não é? No início da década de 80. Bom, e aí, minha gente, é por isso que a lei, no primeiro momento, foi para isso. Pronto, só foi para isso. Olha aí. Bom, posteriormente as coisas foram mudando, porque veio a Constituição, encampou a ação civil pública, e aí disse que a ação civil pública poderia ter por objeto tanto o direito difuso como o direito coletivo. Olha aí, lá no artigo 129, inciso 3, a gente viu isso. Por quê? Porque colocou, como eu disse, aquilo que era conhecido na época. Né? Porém, veio em 90, 2 anos depois da Constituição, veio o Código do Consumidor. Veio o Código do Consumidor e enriqueceu esse elenco de direitos coletivos, assegurou aquilo que existia na doutrina universal, isso é objeto exatamente da questão da prova, para poder vocês... Agora está todo mundo fixado nesse ponto, já está todo mundo sabendo disso, não é mais novidade, está vendo? Isso é que é importante, não é mais novidade. Como se conhecesse... Aí o Constituinte colocou. Em 90, o Código do Consumidor trouxe o inciso 4 para o artigo 1º e estendeu o quê? A qualquer outro interesse difuso ou coletivo, certo? Difuso ou coletivo. Bom, com a inclusão desse inciso 4, aí nós poderíamos dizer, bom, se tirar todos os incisos aí, professor, inclusive os anteriores, e ficar só o inciso 4, já era suficiente. Aquilo que eu falei com relação ao inciso 3 do artigo 129 da Constituição. Mas o legislador, depois disso, foi criando situações de outros direitos que se caracterizam em determinadas circunstâncias como coletivos, como, por exemplo, da medida provisória 2180, de 2001, a ordem urbanística, inciso 6º, por infração da ordem econômica, pela lei 2.529, de 2011, pela honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, pela lei 12.966, de 2014,
ao patrimônio público e social, incluído pela Lei 13.004 de 2014 também. E aí acresceu o legislador mais 5 incisos ao artigo 1º, em momentos históricos de novos textos legais, de direitos que foram sendo regulamentados, disciplinados na ordem jurídica brasileira, incluindo como objeto da ação civil pública, que não se cinge a isso daí, não. Tem ação civil pública no Estatuto do Idoso, tem ação civil pública no Estatuto da Criança e do Adolescente, tem ação civil pública em vários outros diplomas legais. Mas o legislador colocou aqui algumas hipóteses para mostrar que também a ação civil pública não se cingia só aquilo. Mas mesmo essa forma exemplificativa que o legislador colocou é porque o legislador tem aquela, às vezes, aquela ânsia de querer explicitar as coisas. Porque se ficasse hoje só, regem pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, pronto, já estaria suficiente. Os outros incisos já estariam tudo incluído aí. E todo e qualquer direito difuso ou coletivo que estivesse na ordem jurídica vigente, estaria incluído aí. Veja como é interessante. Mas e aquela história, da mesma forma que eu expliquei lá no artigo 129, inciso 3, dizendo que as técnicas legislativas, tanto para as leis ordinárias como para a própria Constituição, emendas constitucionais, etc., o legislador às vezes fala o gênero, a regra geral, e depois dá exemplos, ou faz o contrário, dá exemplo e depois conclui pela regra geral, e assim por diante. Pois é, aqui é um caso, o artigo 129, inciso 3 é outro, e muitas outras situações nós vamos ver que é uma questão de técnica legislativa que o legislador utiliza. Bom, aí nós já podemos dizer assim, bom, a lei da ação civil pública já se encontra com um objeto bem mais amplo do que aquele que originariamente surgiu, fez nascer e tinha como campo restrito pela ação civil pública, que era só o direito difuso. Agora entrou o direito coletivo com o Código do Consumidor, 5 anos depois, ou por força da Constituição, no artigo 129, inciso 3. Todos esses 2 diplomas legais justificaram, mas aí as coisas não pararam aí. O Código do Consumidor trouxe também para o texto da Lei da Ação Civil Pública o artigo 21. E olha o que diz esse artigo. Olha aqui o que diz. Esse artigo diz o seguinte: aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. Dispositivo incluído aqui no artigo, na Lei da Ação Civil Pública, como artigo 21, pelo próprio Código do Consumidor também. E aí, o que fez esse artigo do Código do Consumidor, que veio ser o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública? Esse artigo veio ser o quê? O artigo que, na realidade, definiu por completo, até os dias atuais, todo objeto que é possível ser alcançado através de uma ação civil pública. E que objetos são esses? Toda espécie de direitos coletivos. Por quê? Porque o legislador mandou inserir dentro da Lei da Ação Civil Pública o título 3, é como se fizesse isso, minha gente, para poder ser bem didático. É como se pegasse e dissesse assim, olha, o título 3 do Código do Consumidor, que vai do artigo 81, especificamente ao artigo 84, mas pode até ser mais, porque o título 3 compreende outros artigos ali, até o artigo 108, 109, por ali, todo ele para dentro da ação civil pública. Tudo que está disciplinado lá na ação, lá no Código do Consumidor, neste título, vem para a ação civil pública. Para quê? Para que haja uma complementação
Primeiro, quanto ao objeto da ação civil pública. Segundo, quanto à previsão de tudo que tem lá naquele título que não tem na ação civil pública, possa ser entendido que a ação civil pública agora também tem aquilo que a gente estudou lá no título 3. Foi por isso, minha gente, que eu elaborei esse programa do curso de processo coletivo com essa visão, primeiro, de uma teoria geral do processo, porque não é aquele título 3 do Código do Consumidor uma matéria que se cinge a ser aplicada apenas ao Código do Consumidor. Vejam aqui agora, através desse artigo 21, como aquilo que eu falava agora se completa e se justifica por uma disposição legal. Estão vendo como, o detalhe como é interessante? Aí você diz assim, bom, professor, mas tudo que está lá vai ser trazido para a lei da ação civil pública? Sim e não. Sim, naquilo que a ação civil pública não tem e se deve compatibilizar em termos de processo coletivo. 2, não, naquilo que a ação civil pública já disciplina. 3, de forma parcial, naquilo que a ação civil pública disciplina, mas não é de forma completa. Nós vamos ver tudo isso, certo? Por exemplo, nós estamos trabalhando com o objeto da ação civil pública. Essa matéria já é matéria da próxima prova, viu, minha gente? A próxima prova, a questão será, olha, eu já dou a questão no primeiro dia de aula sobre a matéria que vai ser objeto da prova. Esse professor não presta, lógico. Um professor desse não... Eu vou lá estudar, eu vou lá. Pois é. Tem essas coisas, né? A minha metodologia eu não trabalho com a briga do gato e o rato. Professor, sei lá, aqui uma figura que fica montando estratégia de esconder para o aluno aquilo. Não, direito não é assim, não. Olha que eu tenho uma certa experiência dentro da atividade jurídica. Eu fui escrivão do cartório quase 10 anos, fui servidor de Justiça Federal em mais de 3 anos, fui diretor de secretaria da Justiça Federal 2 anos, fui promotor por 4 anos, fui advogado antes de ser juiz por 2 anos, 4 anos, fui juiz por 28 anos e voltei e sou advogado há mais de 5 anos, já 6 ou 7. Minha gente, eu já andei dentro desse material. E digo uma coisa a você. Eu exerci dentro da justiça todos os cargos que você imaginar que tem na justiça. Da atividade jurisdicional e administrativa. Todos. Só todos. Você não trabalhou no arquivo? Trabalhei, fui chefe de setor que tinha o arquivo no setor. Você não trabalhou na distribuição? Trabalhei, fui chefe de setor, trabalhei na distribuição. Você não trabalhou como oficial de justiça? Realmente, só não fui para a rua fazer o trabalho, mas eu exerci 2 atividades. Como escrivão substituto de cartório, eu era quem fazia as certidões dos oficiais de justiça, tudo em que naquele tempo os oficiais de justiça, na justiça estadual, na década de 70, eles eram analfabetos. A realidade era essa. Só sabiam assinar o nome. A maioria. Quem tinha que fazer a certidão era o escrivão. E se não fizesse, não tinha quem fizesse, não. Só ia pedindo, o advogado era quem fazia, qualquer um, menos eles que não sabiam de nada. 2 ou 3 oficiais de justiça, de 5 ou 6 ou 8 que trabalhavam, não tinha mais do que esse que soubesse. Sabia, no máximo, assinar o nome. Era assim. Vocês não conhecem a realidade de justiça, nem de longe. Essas histórias é até difícil de se acreditar. Segundo, quando eu cheguei na Justiça Federal, eu exerci um cargo de chefia que era também dos oficiais de justiça.
Fui contador num curso que me especializei, um mês ou mais que eu passei em Minas Gerais, fazendo um curso para me especializar em liquidação de sentença. Entenderam? Por que é que eu sei, por que é que eu falo? Então, diga um setor, pelo amor de Deus. E de qualquer processo. Coordenei processo de todas as espécies, civis, criminais, tudo. Depois, como juiz, nunca teve no período que eu trabalhei, não tinha as especializações. Então, trabalhar com todos os processos. Civis, criminais, administrativo, tributário, tudo. Tinha que estudar tudo e saber tudo. E acabou-se. Pois é. É isso que me dá essa segurança, às vezes, que aparenta talvez seja até um pedantismo meu. Não é nada disso, não. É uma questão apenas de ter a segurança de ter visto, feito, passado isso nas minhas mãos, na minha vista, e eu fazendo, eu sei tudo sobre o funcionamento da justiça. Certo? Por isso que uma das grandes... eu sou uma pessoa que não tenho medo de dizer que me tornei um verdadeiro especialista em administração de justiça no Brasil. Ministrei cursos, dei palestras em tribunais, tudo. Mas ninguém gosta desse assunto na justiça. Por quê? Porque ele exige um pouco de trabalho do juiz, né? E de desembargador e tudo. Mas eu fiz correição em todos os tribunais regionais federais do Brasil, com o corregedor da Justiça Federal, e passei todas as ideias de como é uma administração. Muitos juízes e desembargadores nunca quiseram ouvir falar disso, não, porque via que isso dá um pouco de trabalho. Mas isso era o que levava a eu, em 28 anos de magistrado, nunca ter proferido sentença com meses e anos atrasados na minha vida. E eu desafio. E fui considerado, nos 28 anos de magistratura, o juiz que mais proferiu sentença no Brasil. Então, são essas coisas assim que eu não posso. Eu fiz. E aí? Eu não sei. É ruim isso? É horrível? Sei lá. Sei. Mas eu fiz. Fazer o quê? Pode me matar porque eu fiz isso. Eu fiz. Se for para me matar, pode me matar. Eu não tenho o que fazer. Então, infelizmente, eu tenho que dizer. Aí eu quero dizer que essa experiência que me dá essa segurança, certo? Essa tranquilidade de dizer as coisas e achar, e uns acham que é pedantismo, que eu só eu sei. Não, é porque eu vivi, convivi, fiz, e sei como é que se faz, e sei por que é que não se faz. Eu sei por que é que a justiça não funciona. Eu sei. E isso é horrível. Uma pessoa que sabe isso no Brasil, imagina, eu não era nem para estar vivo. Eu sei por que é que a justiça não funciona e disse a cada um dos juízes no tempo que eu fui corregedor. Eu disse que não queria ser nem presidente de tribunal e saí antes. Se eu tivesse ficado no tribunal, hoje eu era o presidente do tribunal. Num mandato horrível, tinha pego os 2 anos de pandemia. Imagina, graças a Deus me aposentei. Porque eu queria ser, eu gostaria muito de ser, e fui corregedor. E disse a cada juiz daqui da região, eles talvez não queiram confirmar isso, eu disse a cada um, e isso é muito ruim, quem era o responsável por uma justiça que preste e que não preste. Só tem um responsável. Chama-se o juiz. O juiz é quem administra o processo e o juiz é quem julga o processo. O juiz é quem dita as regras para funcionar a justiça e que não dita quando não funciona. Por isso que tem alguns juízes, varas, sessões, comarcas que funcionam muito bem e outras que são a pior das desgraças que pode existir na face da Terra. Exatamente por isso. Porque também não há uma unidade, nenhum tribunal dá unidade. Só dá unidade para preencher porcaria de relatório para dizer o que fez, o que não fez, e você passa o tempo todo fazendo aquele negócio. Não. Está
ali acompanhando, mostrando, aperfeiçoando e apontando. Na Corregedoria da Justiça Federal da 5ª Região, na minha época, tinha um link lá no site do tribunal, não sei se tiraram, eu acho que já deve ter tirado, né? Que indicava exatamente as boas práticas que deveriam ser comuns em todas as sessões judiciárias e todos os juízes, e que deveria ser comuns entre os juízes de cada sessão judiciária, e que eu deixava todos os... Eu chegava e apontava um relatório com dezenas de técnicas de aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Pois é, isso dá trabalho, isso é chato, mas eu fiz, deixei lá, não serve mais, já deve ter jogado no lixo. Um negócio desse, numa justiça brasileira, não é para funcionar. Me disponho a fazer em qualquer comarca, qualquer tribunal, ministrar um curso e mostrar e provar como é que funciona perfeitamente uma vara, um gabinete de desembargador, tudo mais, ninguém quer. Eu dou de graça em qualquer parte do Brasil. Ninguém aceita. Já me disse, desafio qualquer um. Vocês, quando forem juiz, se quiserem, tá certo? Pode me chamar. Duvido quem é que quer. Porque dá um pouquinho de trabalho. Dá mais trabalho no início, depois não. A coisa flui de uma forma fantástica. Mas no início dá trabalho, e coisa que dá trabalho ninguém quer. A realidade do Brasil é esta. E eu falo, não é por pedantismo nem nada, não é porque conheço, certo? É só por isso, infelizmente, desgraçadamente. E eu sou professor, e tenho a língua meia solta, não tenho língua presa, e eu acho que como professor eu preciso passar isso, para ver se um de vocês enxerga isso lá na frente. Se vocês quiserem, pode fazer desse jeito. Certo? Olha, nunca vai ser um juiz queridinho, não, viu? Eu só fui para tribunal por antiguidade. Eu não fui para tribunal por merecimento e nem ia. Porque um juiz desse não vai para tribunal por merecimento. Merecimento não é isso, não. Merecimento é outra coisa, muito diferente. Então, juiz que quer carreira, não quer isso. Nem ouvi falar dessa história. Que leva juiz por merecimento é outra coisa, muito diferente. Muito diferente de trabalhar e ser zeloso, independente e, acima de tudo, uma das coisas que me taxava era: esse juiz não para vir para cá, não. Ele é muito independente. Isso era uma das grandes pechas e defeitos que eu tinha e devo ter até hoje ainda, né? Ah, esse daí é horrível, não presta não. É assim, a vida é meio cruel. Certo? Muito bem, minha gente. Eu estou colocando aí para você ver porque a justiça não funciona. Não é porque não tem jeito, não. Tem demais. Tem demais, tem demais. Agora é preciso querer. Certo? O poder todos têm. Mas o exercício do poder é a legitimidade do poder e o querer. Se você não quer, não faz nada. Você pode ter o poder que tiver. Só se for para abusar. Para abusar tem aí a torta e a direita. Certo? Mas para fazer em benefício, em prol de coletividade, de interesse público, onde é que saiu isso? Não é assim não, minha gente. As coisas não funcionam assim não. Infelizmente, desgraçadamente. Pois bem, minha gente, olha, esse artigo 21, eu quero chamar bem a atenção desse aspecto, ele é que dá o quê? As condições para que a ação civil pública hoje tenha como objeto o direito difuso, o direito coletivo, estrito sensu, e o direito individual homogêneo. Por quê? Porque você traz tudo lá do Código do Consumidor para cá. O direito difuso já tinha aqui. O direito coletivo estrito sensu entrou com o inciso 4, também através do Código do Consumidor e a própria Constituição Federal. E o direito individual homogêneo entrou com o Código do Consumidor, com o título 3 vindo para aqui.
para a ação civil pública, para dentro da ação civil pública. Isso daí fez com que, naquele momento histórico, fosse criado, isso toda doutrina também fala disso, fosse criado o chamado microsistema de processo civil coletivo, certo? Então, o processo civil passou a ter dois subsistemas: o sistema do processo civil na defesa dos direitos individuais e o sistema do processo civil coletivo na defesa dos direitos coletivos. Foi exatamente com o Código do Consumidor, aliando-se e integrando-se título 3 do Código do Consumidor com a ação civil pública, a chamada, hoje, mais modernamente, pela doutrina mais moderna, o chamado diálogo das normas, ou integração das normas, classicamente que se chama, ou harmonização do sistema, da ordem jurídica, etc, etc. E aí criou-se o microsistema através dessas disposições legais, e especialmente esse artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública. Vejam que coisa fantástica. Isso é fantástico, isso precisa ser entendido. Agora, todo mundo entende isso, infelizmente não entende, certo? Aí fica lendo o direito posto por retalhos, por partes, como diz o ministro Eros Grau. O direito não pode ser lido, interpretado e compreendido por retalhos, por pedaços, por tiras. Ele fala por tiras. Não. Você tem que pegar a peça inteira. Por isso que hoje o princípio que se fala não é mais princípio da legalidade, embora isso não vai tirar daqui a 100 anos da cabeça das pessoas. Não vai se deixar de dizer. Mas o princípio hoje é o princípio do direito, o princípio da ordem jurídica. E vocês peguem o Código de Processo Civil, que eu acho que isso o professor deve ter falado bastante. Eu vou só dar um exemplo, que nós já falamos aqui desse dispositivo, quando a gente foi falar da questão da legitimidade extraordinária. Vocês peguem o artigo 6º do Código de Processo Civil, que foi revogado, e o que ele dizia lá, o artigo 6º? Dizia que uma ação deve ser ajuizada por quem é titular do direito, porque você vai, em nome próprio, defender direito próprio. Eu estou falando aqui com minhas palavras. Excepcionado ou com exceção das hipóteses autorizadas em lei, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito à lei. Obrigado aí, Bruno. Falou aqui na hora. Peraí, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Isso era o Código de 74. Agora, bota aí o artigo 18. Bruno, você que está aí atento, bota aí agora o artigo 18 do atual Código de Processo Civil. Ele começa a mesma coisa, certo? Veja aí como é que ele coloca, como é que ele diz. Artigo 18 do atual Código de Processo Civil, né? Vai dizer o quê? Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Só trocou aqui as palavras. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso não veio assim para dar só a ênfase e a retórica, não. Isso veio para mudar um sistema legal, uma ordem jurídica, que a doutrina vem trabalhando já há algumas décadas. De quê? De que ninguém deve se cingir a analisar ou a interpretar um fato, uma norma e uma situação jurídica de determinado processo à luz só do texto da lei. Você veja o seguinte, se você pegar o texto da lei da ação civil pública e se pegar por tiras, como diz o ministro Rusgal,
Imagine você fazer a leitura só do artigo 1º, não fazer do 3º, aí você diz, isso é uma ação de reparação de dano pura e simples, como qualquer outra. Aí já não vê a outra parte, que é a obrigação de fazer e não fazer. Se você pega esses dois artigos, diz, a ação civil pública só pode ser objeto na parte do direito difuso e coletivo estrito sensu, porque está lá no inciso 4 do artigo 1º. Aí você diz, realmente, na ação civil pública não tem direito individual homogêneo como objeto da ação civil pública. Mas aí, quando você pega o artigo 21, aí você mata um besta qualquer que tanto está dizendo uma coisa dessa. Por isso que a lei não é a lei. Primeiro, o texto da lei tem que ser compreendido na integralidade. Você veja o seguinte, você tem o artigo 1º, do artigo 1º passa para o 3º, do 3º passa para o 21, que é o penúltimo ou antepenúltimo artigo da lei já. Onde é que você vai encontrar sentido da ação civil pública? Quando só você tem a leitura desses 3 dispositivos da própria lei. Bom, e para você entender também isso, você precisa ter a leitura do Código do Consumidor, no título 3. Por isso que foi o que nós fizemos primeiro. Eu analisei mostrando que aquele título 3, apesar do legislador, avisei isso várias vezes, dizer que para efeito do Código do Consumidor, ele, na final de contas, não é só para o Código do Consumidor. Está aí agora eu provando isso. Dentro da própria ordem jurídica também vigente. Agora, um detalhe muito importante. Professor, então, hoje, o intérprete aplicador da lei deve não aplicar a lei, não, deve aplicar a ordem jurídica, o direito vigente, a partir da Constituição e da harmonização da ordem jurídica no que diz respeito aos diplomas legais da mesma hierarquia e das hierarquias superiores, principalmente se tem, se autoriza, se é possível, de qual matéria é disciplinada, matérias que só são disciplinadas na Constituição e que pode ser disciplinada pelo legislador ordinário, que pode ser pelos dois e assim por diante. Tudo isso é preciso saber para poder você fazer uma leitura, interpretar e compreender. Como foi, como é a evolução histórica. Você veja aí, eu faço a análise mostrando uma evolução do próprio texto da lei para chegar ao ponto da plenitude do objeto da ação civil pública nos dias de hoje. Isso tudo porque uma doutrina moderna dos últimos 20, 30, 40, 50 anos, uns 40, 50 anos no mundo, no Brasil, nos últimos 20 anos. Não passa disso, não. Por isso que a ignorância é profunda nesse tema. Que é o seguinte, agora o juiz não está mais vinculado à lei. E está certo até aí. Porém, a ordem jurídica. Eu tenho que analisar o direito e fazer a interpretação do caso e da aplicação da norma ao caso dentro da ordem jurídica. Agora, como é que está sendo lido isso daí agora? Pelos ignorantes, analfabetos, imbecis brasileiros. Eu não estou falando do pessoal que está lá na construção civil trabalhando, não. Estou falando de ministro, de juiz, de embargador, de procurador, de Ministério Público, de defensor público, de quem está encarregado, incumbido, e de vocês amanhã, quando estiver lá, se vocês não seguirem isso, a coisa correta. Que é o quê? O juiz agora não está mais subordinado, vinculado à lei. O juiz não é mais a boca da lei. Aí é o quê? É o que eu achar que é o direito. Aí, meus amigos, a distância é muito grande entre o que diz essa doutrina moderna, que tem trabalhado extraordinariamente com grandes filósofos do direito, com grandes jurisconsultos no mundo inteiro, para alcançar um aperfeiçoamento do direito e não da imbecilidade para não se aplicar o direito. E aí, no Brasil, cai na esparrela de ser tratado isso de uma forma a mais pueril, elementar e por um grau de ignorância mais grave que pode acontecer. É aquela velha história de que ouve o galo cantar e não sabe aonde.
não se não se estuda, não se aprofunda nas análises da teoria do direito, das novas concepções, e fica-se ouvindo o galo cantar, não, agora o juiz não está mais subordinado à lei. Não, o juiz está subordinado à lei, que agora deixou de ser lei para ser ordem jurídica, para ser o direito vigente. E eu não posso fugir disso, é por isso que eu venho dizendo, minha gente. E fazer esse trabalho é um trabalho hercúleo. Tanto é que Deuarque criou o juiz Hércules. Olha, o Hercúleo aqui não é à toa, não. É exatamente com base no juiz Hércules. Você tem que ser agora um juiz que saiba muito, o máximo possível, a base principiológica, histórica, teleológica, finalística, sistemática. Você tem que conhecer todas as normas, tem que conhecer a hierarquia das normas para poder interpretar, entender, compreender, fazer um trabalho hermenêutico com certa perfeição, para poder, o que diz do órgão, se ter uma interpretação correta. E aí, não, interpretação correta, existe a interpretação? Existe. E eu estou convencido que existe. A interpretação, quando ela compreende o máximo de conhecimento que se tem sobre o assunto, ela sai correta. Agora, quando ela é feita ou por arbitrariedade, eu dizendo que o direito é o que eu quero, ou por ignorância sobre o conhecimento que eu tenho sobre a matéria, aí é por isso que o Lênin Luiz Streck só vive batendo nessa tecla. Falta, diz ele, falta o quê? Falta conhecimento, falta epistemologia, minha gente. Olha aí o que é que falta. Falta epistemologia, conhecimento, o saber. Aí ele diz que todo problema é uma questão epistemológica. Tá vendo como as coisas são tratadas? Assim. E precisam ser corrigidas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem o juiz deve ser um juiz da boca, que apenas pronuncia as palavras da lei, nem o juiz é um juiz que deva atuar e pronunciar o que ele acha que é o direito. Não, não pode ser assim. Esse juiz não está encaixado em nem... Bom, tem um realismo jurídico americano que se aproxima de você ser esse juiz. Nosso sistema jurídico comporta o realismo jurídico americano? Não, não comporta, não. Nossa estrutura jurídica não comporta aqui, não. E por que você vai fazer uma coisa que está fora, inclusive, de uma ordem jurídica que nem autoriza isso? E lá, mesmo lá, é muito debatido o tema e muito reprovado reprovável essa concepção. É preciso ter cuidado, minha gente, com as coisas. Olha a análise que eu faço. Aliás, é aquilo que eu digo, olha, eu trabalho com o texto legal. Eu trabalho com o texto legal. Mas eu não trabalho o texto legal daquela forma que Dalmo de Abreu Dalari diz no livro dele, O Poder do Juiz. Eu acho que eu já falei desse livro aqui para vocês. Eu falei já bastante para a turma da manhã. O Poder do Juiz. É um livro para se ler hoje, é uma luta maior do mundo. Eu vou passar eu vou indicar um outro trabalho. E fácil, você acessa aí agora. Que é o quê? Os 10 aparentemente até é como se fosse meio ridículo. Não é não, é sério, o assunto é sério. Os 10 mandamentos do rei do camarote. Você já ouviu falar nesse trabalho? Os 10 mandamentos do rei do camarote, os 10 mandamentos jurídicos do rei do camarote. Isso é um artigo escrito por Lênin Luiz Streck. Esse artigo foi escrito em 2013. Essa semana eu fui, em razão de um trabalho que ele escreveu essa semana, ele fez uma referência a esse artigo.
Olha aí, tá vendo? Senso em comum, 10 mandamentos do rei do camarote. Esse artigo é fantástico. E esse artigo é a coisa mais... É lógico que ele tem muita ironia, o artigo tem muito sarcasmo, certo? Mas o que eu acho interessante desse artigo é que ele é uma espécie, logicamente, não foi com essa intenção jamais que ele escreveu, nem uma espécie de resumo do que o professor Dalmo de Abreu Dallara diz lá no livro dele, O Poder do Juiz. Tem 2 itens desse, tem 2 mandamentos desse aí, que o professor Dalmo de Abreu Dallara diz expressamente, explícito. No artigo aí, Lênin Luiz, ao falar, fala o que é um capítulo, vamos dizer, do livro que Dalmo de Abreu Dallara explica. Vou dizer deles, por exemplo. Como eu uso muito texto da lei, eu tenho um medo maior do mundo de alguém achar que eu estou trabalhando o texto da lei, como diz de Abreu Dallara nesse livro. Ele diz o seguinte, que o grande problema da justiça no Brasil é o problema da faculdade, da universidade. O problema está aqui no ensino do direito. As metodologias, ele diz, olha, os professores de hoje, eles tratam o aluno como se fosse um analfabeto, mas não é analfabeto jurídico, não. Aquele analfabeto que não sabe, não consegue unir 2 letras, certo? Então, ele diz que o professor de hoje trata o aluno como se fosse esse analfabeto. Como? Ele chega e, por exemplo, eu pegasse esse artigo primeiro, não trabalhar com ação civil pública, artigo primeiro, olha, vocês estão vendo, aí chama atenção, bem, primeiro chama atenção. Olha, o artigo 1º diz, regem pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos, a qualquer outro interesse, por infração de ordem econômica, ordem urbanística, a honra, patrimônio público. Vocês entenderam? Olha, aí todo mundo fica calado ali, né? Não diz nada. Aí ele vai e repete. Olha, o artigo 1º está dizendo... Ele desconfia que você nem sequer está entendendo a leitura que ele está fazendo. Vocês nem sequer estão escutando, e se estiver escutando, ele não está. Vocês não estão entendendo nem sequer a leitura. Por isso, ele não explica nada porque é que é a base, o que significa esse artigo, nada. Ele só quer saber se você está lendo e se você está entendendo a leitura dele. Porque ele lê como se fosse tratando você que não soubesse ler. Olha, eu utilizo também o texto da lei. Eu fico preocupado, né? Eu digo, olha, meu guia de estudo, meu roteiro é o texto da lei. Agora, quando digo, vou analisar o artigo 1º da lei, nós já temos uma base teórica bastante boa que fizemos lá no estudo da teoria geral do processo coletivo, né? E eu já falei que, por exemplo, a gente tem que se embasar, um texto da lei tem que ser lido, interpretado em matéria de processo à luz de 3 elementos, o sujeito, o objeto, a forma. Expliquei o que é o sujeito, o objeto, a forma, né? E aí eu já começo a trabalhar o artigo 1º dizendo o quê? Que nós estamos trabalhando com o objeto. Lá no artigo 81, parágrafo 1, que eu disse que nós estamos trabalhando com o objeto da ação coletiva como um todo, porque lá está definido toda espécie de direito, as 3 espécies de direito coletivo que se prestam a ser de toda e qualquer ação coletiva. Certo? Aqui nós estamos trabalhando com o objeto da ação civil pública. Então, primeiro tem que entender que nós não estamos fazendo uma leitura de um artigo apenas e tão somente para se saber que o artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública diz que a ação civil pública se presta a reger, é uma ação que se presta a reger a questão da responsabilidade civil por danos morais coletivos e patrimonial, ou material, danos morais ou danos patrimoniais. Quer dizer, há uma distância muito grande para eu dizer só isso, esse artigo significa isso, e outra distância entre isso e a ideia de eu chegar e mostrar a questão do objeto, mostrar a evolução do momento histórico em que foi tratado, o alcance que tem hoje, com a leitura dos dispositivos que eu indiquei aqui, artigo 1º, 3º e 21, o alcance da teoria geral do direito, da questão sistemática que deve ser feito,
o alcance da harmonia do sistema da ação civil pública com a ação com o Código do Consumidor, no título 3 especificamente, da questão relativa ao diálogo das normas ou à integração do direito, do microsistema processual coletivo. Eu estou dando aí uma informação que é para completar tudo a respeito da compreensão que se deve ter da leitura que se faz aí, que depois que se explica tudo isso, a leitura é muito diferente. A leitura passa a ser uma forma de você verificar o que o legislador colocou como signos para fazer compreender tudo isso. É suficiente o que ele diz? Por exemplo, quando a gente fez a leitura do artigo 103 do Código do Consumidor, a forma como o legislador colocou é uma forma que é completa, compreensível, de fácil percepção? Eu mostrei que não. E que a gente pode completar dizendo que ali, ao invés de os efeitos, de se falar em efeitos de coisa julgada, fala em efeitos da sentença após o trânsito em julgado. Então, eu não estou lendo o artigo da lei e dizendo, olha, o artigo diz isso. É isso que diz o artigo, aí eu repito, né? Não, eu estou dando uma ideia do artigo de como ele deve ser entendido, compreendido, a sua incompletude terminológica. Quando nós analisamos o artigo 98, 97, 98 do Código do Consumidor, o que foi que eu mostrei, principalmente no artigo 98, na cabeça do artigo 98? A questão da imprecisão terminológica, as expressões incompreensíveis, incompletas, que é o que a doutrina fala que no direito, nas normas postas, isso é muito comum e frequente, e o intérprete aplicador está aqui para quê? Para fazer esse papel, esse trabalho, e mostrar como ele deve ser lido, compreendido, e mostrar que é simples, mais simples do que o legislador escreveu, ou o legislador escreveu de uma forma tão simplória que não tem sentido também no campo técnico, científico daquilo, e assim por diante. É assim. Porque é assim que você vai trabalhar o resto da vida com o direito, é desse jeito. Então, eu trabalho dessa forma por isso. Quando eu passo um trabalho desse para vocês fazerem, eu sei do ridículo que eu sou tratado por aluno e por professor, se souber. Os que sabem que eu passo isso, rapaz, um professor barra quer dizer que ele passa o trabalho, vocês fazem. Vocês podem botar as moleza para fazer. Estou nem aí. Botaram. Eu estou nada vendo aí. Eu estou dando só uma oportunidade na vida a vocês. E se vocês quiserem ser algum profissional do direito, se uma pessoa fazer um trabalho desse, porque você vai ter condições de reexaminar a matéria ao escrever, porque a gente, quando vai escrever, se debruçar sobre aquilo, a perspectiva é outra, a forma de compreender, de ficar na nossa mente é outra. Então, você escrevendo, você está treinando a fazer um trabalho, você está treinando a compreensão do Instituto Jurídico, você está gravando melhor aquela compreensão e tendo domínio da terminologia jurídica sobre o assunto e treinando a fazer um recurso, uma petição inicial, uma contestação, uma impugnação, isso, aquilo, outro. É isso, minha gente. Quem quiser alguma coisa na vida, na área do direito, eu dou as armas. Não vou atirar em ninguém nem nada, mas digo como é. Você agora utiliza essa arma. A arma é uma coisa boa e é uma coisa ruim. Você pode usar a arma com o fim de ser uma grande forma de proteção, mas pode usar a arma para ser uma grande forma de fazer o mal. Fazer o quê? É assim. O cientista que descobriu a bomba atômica morreu de desgosto, porque não sabia nunca que tanto que ele tinha se aprofundado em conhecimento e descobriu a composição da bomba atômica, sabia que ia ser utilizado para destruir a humanidade. Ele descobriu como sendo uma coisa que ia ser a maior riqueza para a humanidade. Está vendo como são as coisas? Bom, eu utilizo essa metodologia como sendo a maior riqueza de quem quer ser alguma coisa na vida, quer aprender alguma coisa de direito, tem interesse no assunto. Eu penso que quem está fazendo o curso, bom, eu quando fui fazer o curso de direito,
Eu tinha amanhã, eu passei os 5 anos tendo ansiedade pela aula, pelo conhecimento da matéria, até o último minuto que eu fiquei lá, aproveitando tudo que o professor falava, perguntava, questionava, porque eu sabia muito bem o que eu ia ter pela frente, como era a coisa depois. Eu passo isso para vocês, e olha que as pessoas não me diziam, mas eu sabia, entendeu? E eu passo isso para vocês. E eu digo, eu sei que dar conselho, dar aula e dar as coisas é meio ultrapassado, é meio. Mas fazer o quê? O meu papel é esse. Um dia vocês vão saber que isso daqui é que é o caminho correto. Certo? Eu encontro com muitos professores, eu não vou nem dizer dos meus alunos. Ah, professor, eu era para ter feito aquilo que o senhor dizia, e hoje eu estou tendo dificuldade nisso, aquilo. Bom, passou batido. Olha, quando o cavalo passa selado, você correndo, você pega na corrida, porque depois que ele passa, depois não volta nem cavalo, nem sela, nem nada. É, a vida é isso. A oportunidade de ser um profissional do direito, fazendo um curso de direito e aprender, é essa aqui, entendeu? Por mais que o curso tenha seus altos e baixos, mas é isso que nós temos. Nós temos altos e baixos em todo canto. Não adianta. Nós não vamos encontrar a coisa perfeita. Tem um barulho aí de carro de bombeiro, mas fazer o quê? Nossa, vai demorar um pouquinho, tá? Concorrer com carro de bombeiro, eu até que falo alto, mas com carro de bombeiro é difícil. Bom, minha gente, olha, então o que que nós, na parte do objeto da ação popular com relação ao objeto que está definido lá no processo coletivo no Código do Consumidor, professor. Aí nós temos hoje, olha, a ação civil pública podendo ser uma ação na defesa de toda espécie de direito coletivo, inclusive o individual homogêneo. Tá vendo? Do difuso já tinha aqui. Agora, para vocês terem uma ideia, nós temos ainda a questão, por exemplo, professor, eu quero ver se na parte de sujeitos do processo, por exemplo, se a legitimidade do artigo 82 do Código do Consumidor vem para dentro da ação civil pública? Não, não vem toda não. Por quê? Porque a ação civil pública tem um artigo 5º também prevendo a legitimidade da ação civil pública. Mas tem um detalhezinho aí, que a gente vai ver aqui. Quer ver? Olha, aqui o artigo 5º. Vamos vista aí a questão do objeto, vamos ver aqui a questão do artigo 5º que tem a ver com a questão da legitimidade. Tem legitimidade para a população principal e ação cautelar. Que a gente já falou, o Ministério Público, Defensoria Pública, vocês botaram na questão aqui, a União, os Estados, Distritos Federais, os municípios, a autarquia, empresa pública, fundação, sociedade comunidade mista, e a associação que concomitantemente esteja constituída pelo menos uma, e aí vem a grande informação e precisão de análise do dispositivo, que é a letra B. Inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico. Ou seja, repete aqui na letra B aquilo que está tudo colocado aqui na parte dos incisos do artigo 1º. Não é isso? É. E essa associação é na defesa de que espécie de direito? Desses direitos que estão aqui. Esses direitos são que espécie de direito? Um direito ao meio ambiente é um direito ao quê? É um direito individual? É um direito individual homogêneo? O direito do consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, olha, grupos raciais, étnicos ou religiosos, o patrimônio artístico, estético, histórico, é um patrimônio que pertence só a uma pessoa, só a um grupo de pessoas. Esses direitos aí são tipicamente direitos difusos e direitos coletivos em estrito senso. Estão vendo o detalhe? Então, esta associação aí, que já existia
antes da Constituição, e esta lei só visava, antes da Constituição e do Código do Consumidor, a proteção de direitos difusos, essa associação aí é a Associação de Direitos Difusos. Tanto é que ela não está na Constituição, em nenhum lugar, como uma associação que foi criada a legitimidade pela Constituição. Por quê? Porque já tinha lei dizendo que a Associação de Defesa de Direitos Difusos pode ser dada a legitimidade a essa associação pela própria lei infraconstitucional. Estão vendo o detalhe? E aquilo que diz o artigo 5º, professor, inciso 21, que o senhor falou, ali, como eu também falei, lá, estou fechando aqui um raciocínio, porque agora talvez facilite mais, né? Para a compreensão de vocês, mesmo que vocês tenham feito o trabalho já, certo? Mas para a compreensão de vocês, no que diz respeito a essa questão, por que veio, eu disse isso, por que veio o artigo 5º, inciso 21 da Constituição, na Constituição? Porque naquele momento histórico, não, uma associação na defesa de direitos dos associados, prestem atenção, eu fiz a distinção entre a Associação de Defesa de Direitos Difusos e a Associação na Defesa de Direitos de seus associados. São duas espécies de associações distintas. Expliquei desde a hora que expliquei a definição de grupo, categoria ou classe previsto no parágrafo 1 do artigo 81 do Código do Consumidor. E aí, quando a gente chegou na evolução e fui explicar minuciosamente o artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Ali foi dando uma espécie de representatividade às associações que, não, que pudessem fazer uma defesa em nome de seus associados, porque não tinha naquele momento histórico nada. Então, a Constituição, para aquele momento histórico, foi ótima. Em 88 não tinha nada. Mas já tinha a Associação da Defesa de Direitos Difusos, já sendo legitimado, estava na ação civil pública. Aí, o que fez o Código do Consumidor? O Código do Consumidor pegou o seguinte: como a Associação da Defesa de Direitos Difusos pode ser legitimada em um processo coletivo, na defesa desses direitos difusos, e como a Constituição já indicou que uma associação na defesa desses direitos de seus associados pode também ser legitimada, o que o Código do Consumidor fez e o que nós vimos e que eu expliquei? E aquela associação que está lá na forma do Código do Consumidor é uma associação que tanto pode ser de direitos difusos como de direitos de seus associados, na defesa de direitos dos seus associados. Por quê? Porque o legislador do Código do Consumidor disse expressamente que a associação que tenha como objeto de seus estatutos uma das finalidades para a qual ela foi criada. E aí deu a oportunidade de você criar uma associação na defesa de direitos difusos e uma associação na defesa de direitos de seus associados, autorizado pela ordem jurídica, de direitos difusos, que pode ser pela lei, de direitos associados, que também poderia ser pela lei. Não precisava do Constituinte trabalhar isso, nem precisava. Mas o Constituinte disse, não, vamos logo dar essa legitimidade aqui, essa autorização, e o legislador pode aperfeiçoar isso. Por isso que quando o Supremo hoje faz uma leitura de uma associação na ação civil pública ou em matéria de consumo que venha limitar aos ditames restritivos do texto constitucional, ele está redondamente enganado. Ministro do Supremo, decisão do Supremo errada, grosseiramente. Só isso. Tá vendo como são as coisas? Assim, simples. Por quê? Porque hoje, e a lei pode fazer isso, não está contrariando a Constituição. Ah, professor, mas quer dizer que uma associação na defesa de direitos de seus associados pode ir além do que está na Constituição? Pode, a Constituição pode até revogar esse inciso da Constituição, do artigo 5º, é como se fosse um dispositivo da Constituição, e tem muito esses dispositivos dentro de um texto de lei, dentro do texto da Constituição. É como se fosse um dispositivo de disposições transitórias, enquanto a legislação não substituir todo o sistema que tenha realmente uma nova concepção no que diz respeito às associações na defesa de direitos de classe, de seus associados, tem esse dispositivo para dar um amparo já de antemão. Então, ele foi muito importante entre 88 e 90.
Quando foi em 90, o legislador podia ter o Código do Consumidor não ter tratado, aí a gente ainda estava com a situação da Constituição. Mas o legislador avançou já em 90. Então, ele foi importante naqueles 2 anos. Hoje, não tem mais sentido. É uma disposição transitória, olha aí. A ordem jurídica. Mas, professor, a lei criou mais do que o que está na Constituição? Não, não criou porque a lei, essa matéria, não é uma matéria reservada à Constituição. É uma matéria que pode ser tratada por disposição legal infraconstitucional. Nesses casos, não está contrariando a Constituição. Não é matéria de reserva exclusiva da Constituição, como é, por exemplo, a questão dos precatórios aí, outras questões que está precisando de essas emendas constitucionais que vêm sendo aprovadas. Ali tem que ser emenda constitucional porque a matéria é reservada à Constituição. Mas o que não é reservado à Constituição, a lei faz. O legislador ordinário faz. Olha aí como são as coisas. E olha aí como o artigo 5º, na parte da associação em matéria de ação civil pública, pode ser estendido para as associações na defesa de direitos de seus associados. Onde é que está isso? Primeiro, se você quiser valer da Constituição. Segundo, você diz, não, a Constituição é muito restrita. Se valha do Código do Consumidor, que tem o artigo 21 mandando ir para dentro do Código da Ação Civil Pública. Pronto. E lá na associação do Código do Consumidor, preste atenção, vocês botaram isso na lei, eu espero que tenham botado no trabalho, porque eu falei bastante. Essa associação, o legislador redigiu um dispositivo. Bruno, se você puder botar aí, por favor, o artigo 82 na parte da associação do Código do Consumidor, para vocês verem como é interessante a diferença de redação. Porque aqui, olha, a associação que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção. Aí descreve os direitos que estão no artigo 1º, né? Que são exatamente direitos difusos. Agora, o artigo 82 são legitimados concorrentemente, só o da associação aí, o inciso da associação. Com a linha B também, né? Vejam que o artigo 5º, inciso 5º, e a linha B da ação civil pública, né, da lei 7347, ele indica os fins institucionais para aqueles direitos que estão lá no artigo 1º, que são direitos difusos. Tá certo? Agora, por que está dizendo isso lá no artigo 1º, combinado com o artigo 5º, inciso 5 da Constituição, da associação do artigo 82 do Código do Consumidor, ou da Lei da Ação Civil Pública, eu estou lendo aqui. Está aqui, primeiro 82 com o inciso 4. Pronto. E depois eu coloquei o da Ação Civil Pública, o artigo 5. Sim, pronto, tá bom, ficou os dois. Olha, do inciso 4 do Código do Consumidor, olha como é que está. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano incluam entre seus fins institucionais, olha aí, a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Interesse ou direitos protegidos por esse Código, de qual espécie? Qualquer espécie. Difusos, coletivos, estrito senso, individuais homogêneos, e os individuais homogêneos são quais? Aqueles que uma associação pode defender os seus associados. Olha aí. Agora, como é que eu sei, professor, que essa associação... É quando eu vou para... Olha, o estatuto dela, quando o estatuto disser as associações legalmente constituídas que têm seus fins institucionais, se for definido lá no objeto da associação apenas direitos difusos, essa associação é uma associação na defesa de direitos difusos, como é aquela do artigo 5º, inciso 5 da Lei da Ação Civil Pública, olha, que inclui entre seus fins institucionais a proteção, aí diz, ao patrimônio público, vai repetindo, e diz quais são os direitos. Então, nós estamos aqui diante de uma típica associação na defesa de direitos difusos,
Tá certo? Agora, essa do Código do Consumidor, tanto pode ser difuso como individual homogêneo, ou coletivo estrito senso, porque toda e qualquer defesa ou interesse previsto neste Código, para efeito deste Código, sim, e aqui, olha, dispensada a autorização assemblear. Avançou em relação à Constituição a questão da autorização. A Constituição exige que você dê uma autorização individual expressa, imagina. Aqui dispensa até a autorização assemblear. Olha o que o legislador fez. Então, o legislador andou quilômetros na frente do que o Constituinte fez. Não tenha dúvida. Agora, o Supremo fica querendo trazer a leitura de um dispositivo legal, de uma matéria que pode ser tratada por lei, para se vincular à Constituição, como se fosse uma matéria reservada exclusivamente à Constituição. Não é possível uma coisa dessa. Certo? Agora, se fosse uma matéria, minha gente, reservada exclusivamente à Constituição, não, eu não poderia ir além do que está no texto constitucional. Mas é uma matéria que não precisava sequer ter na Constituição. Vocês estão vendo, estão entendendo por que a leitura é equivocada do que o Supremo fez com relação a essas associações? Aí exige a autorização assemblear, aí exige que no momento que só participa aqui aquelas pessoas no momento em que é ajuizada a ação, porque está lá na Constituição assim, a leitura do texto da Constituição leva a isso. A leitura desse texto aqui não leva a isso. Entendeu? São todos aqueles direitos protegidos por este Código e que estão incluídos no objeto da associação. E não precisa nem de Assembleia Geral, não precisa de autorização especial, específicas, certo? Basta que a diretoria, pelo Estatuto, autorize que a diretoria faça. É preciso que isso aqui tudo esteja no Estatuto. Se o Estatuto não tiver prevendo a dispensão da Assembleia ou tiver incluído que tem que haver uma Assembleia, é de acordo com o que está no Estatuto, tá certo? E isso é que precisa. O que a lei autorizou é que você pode botar no Estatuto da Associação que não precisa nem autorização. Agora, tem umas associações que é formada e diz, não, peraí, ações aqui só vai ser ajuizado se a Assembleia autorizar. Ah, então vamos botar aqui no Estatuto da Associação. Certo? Agora, se eu disser que não vai ter autorização de Assembleia, a lei está me autorizando eu fazer isso. Vai depender da composição dos sócios dessa associação definir se querem ou não aquilo que a lei autoriza na extensão que a lei autoriza. A lei está autorizando nessa extensão aí. Tá certo? Se eles vão fazer, é uma coisa. Se não vão fazer, é outra. Ele autoriza. Agora, eu não posso. O que a lei está me autorizando aqui é me restringir o que está na Constituição, porque é uma matéria que não é de reserva exclusiva do Constituinte, nem originário, nem muito menos também derivado. Ok. As coisas são assim, são fáceis. Isso eu estou dizendo porque isso é dito em toda a doutrina. Agora, fica autores insistindo, mas está no texto constitucional, você não pode fugir, não sei. Minha gente, isso é um texto constitucional. Aí você, quando não tem a visão histórica, por que é que eu tenho essa compreensão? Porque eu faço a análise da visão histórica. Por que é que o Constituinte colocou esse inciso 5º, esse inciso 21, no artigo 5º da Constituição? Aí eu fiz a análise histórica para mostrar por que era, certo? Aí você encontra a justificativa do dispositivo e aí você passa a ver o dispositivo como uma disposição transitória por essa análise. Agora, por que está escrito lá isso? Eu ficar apegado ao que está escrito? Não, eu preciso ter a compreensão completa do Instituto sobre o aspecto histórico, sobre o aspecto teleológico, sobre o aspecto sistemático e vai por aí afora. Entenderam agora como as coisas são? É assim, minha gente, sem fugir à ordem jurídica. Não é por vontade minha, não tem nada a ver. Eu não estou querendo que seja assim. Eu estou apenas sabendo que existe o conhecimento da matéria sobre esse assunto. Estou passando e a conclusão que eu tenho que chegar é essa. Não é uma convicção pessoal, é uma convicção extraída de uma análise que eu faço que até independe da minha vontade. Eu podia até ter a vontade de achar que é um absurdo a extensão que o legislador deu. Eu podia pensar desse jeito. Mas eu
conhecendo, eu digo, olha, enfim, eu, por exemplo, tenho uma posição contrária. Eu podia dizer isso, mas o legislador autorizou. Isso é uma matéria que não é reservada exclusivamente ao Constituinte. Mas não eu ficar apegado. Não, mas na Constituição está escrito assim, eu não posso fazer. Então é como se esse inciso 4 do artigo 82 do Código do Consumidor fosse inconstitucional. Se você for raciocinar nesse jeito, esse inciso é inconstitucional. E onde foi que se levantou essa inconstitucionalidade até hoje? Nem cogitada. É preciso que a gente saiba as coisas, tá vendo? O saber. A questão, repito, com Leno Steg, é epistemológica. Conhecer, saber. É isso aí, minha gente. Eu gostaria muito que vocês entendessem o direito sob essa perspectiva, porque eu acho que esse é o caminho correto, certo? Porque eu estou falando uma coisa apenas que é o que eu vi em 5 anos de faculdade, é que eu venho lendo em 40 anos que saí da faculdade, entendeu? É o que eu hoje pego a doutrina moderna para eu ter essas posições na parte de teoria do direito. Eu fiz um curso agora nessa pandemia, um curso virtual e está até à disposição. Quem quiser assistir, está lá no Class, como é? Magna Class. Magna Class é uma plataforma aí. Tem nessa Magna Class, quem quiser, tem um curso de teoria do direito, tem 11 aulas, 10 aulas sobre teoria do direito e uma aula magna daquele professor de filosofia do direito, de teoria do direito, como é um grande professor nosso do Brasil, aqui, vamos de introdução, do curso do livro de introdução ao direito, como é Sérgio Ferraz, em uma aula magna dele. Eu vivo assistindo essas aulas, certo? Para poder. E eu fiquei encantado com esse curso, porque eu digo, é engraçado. Ele é em cima de todas as teorias modernas. E eu não enxerguei nada que autorize o juiz ser discricionário, nem ser o juiz hoje legislador, criador, ativista, não. Não. E ele trabalha todas as teorias modernas sobre o assunto, explicando cada uma. É fantástico o curso, fantástico. Entendeu? E eu não vi. E olha que outra coisa que me impressionou é que eu lia essas obras, eu dizia, meu Deus do céu, eu estou entendendo tudo errado, né? E aí ele cita nesse curso uns 100 livros, eu devo ter uns 90 do que ele cita. São poucos os que eu não tenho, certo? E muito mais ainda de outros autores do mesmo pensamento. Ele cita 100 livros a mais. E olha que eu tenho todos que ele cita aí. Quase todos. E eu sempre achava que eu estava lendo errado, porque eu digo, eu não acredito, eu sou muito burro. Esse povo está enxergando isso e eu não estava. Aí o curso me tirou a dúvida. Ah, não. Graças a Deus, não sou eu só o errado. Não. Eu não sou o errado, não. Eu estou entendendo as coisas, graças a Deus. Estou entendendo. Então, é muito bom esse curso, viu? Quem quiser assistir. E as posições de Lênin Luiz Streck, pode ser que Lênin Luiz Streck também seja considerado um retrógrado, um conservador, um professor das antigas, ele só vive dizendo isso, o pessoal acha tudo isso dele, tudo bem, pode ser. Ele critica muito os resumos, os esquemas, eu também, a vida inteira. É engraçado que eu falava isso muito em sala de aula. Quando foi uma vez, um aluno trouxe hermenêutica constitucional em crise e hermenêutica jurídica em crise, de Lênin Luiz Streck, que foi o primeiro contato que eu tive com a obra dele. Aí eu fui ler, a pessoa indicou, lê esse livro, você vai achar interessante.
Aí eu disse, vale-me Deus, tudo que eu falo, olha, interessante. Você veja, né? Aí eu comecei a citá-lo, né? Aí todo mundo pensa que eu estou seguindo e copiando as coisas de Leno Luiz Streck. Pois é, quando eu me deparei com a obra dele, eu já falava em sala de aula tudo, né? Tudo que ele vem falar na obra dele. Aí depois, Consenso e Verdade, Verdade e Consenso, a obra dele. Aí tem vários livros dele. É fantástico, é fantástico. A obra dele é fantástica. Claro que tem umas coisas dele também que eu não concordo, né? Ele leva muito a determinados radicalismos, né? Mas sempre tem um sentido. Ele também tem uma posição, ele tem uma bagagem que é invejável, né? Uma bagagem cultural invejável. Então ele aí já se impõe um respeito pelo profundo conhecimento que ele tem sobre a matéria, certo? Aí é respeitável a posição, às vezes, tal. Mas muitas coisas eu também não concordo, não. Algumas coisas, né? Mas esses artigos que ele escreve, essa ironia, isso daí é fantástico, porque ele está dizendo uma verdade nua e crua, e que ela infelizmente, muito juiz não gosta. Você veja, eu era juiz e gostava, adorava ele. Tem juiz que diz que não lê. A maioria dos juízes diz que não lê a obra dele, para você ter uma ideia. Minha Nossa Senhora, você imagine o nível que se chega numa coisa dessa. Juiz, não lê, não, acaba chato. Agora, eu sei porque é que o juiz que diz isso não lê. São duas coisas. Inveja do profundo conhecimento que ele tem, e o abestalhado não tem, certo? E o domínio. Então, primeiro é a inveja e não ter o domínio sequer da linguagem que ele utiliza na escrita que ele faz dos trabalhos e dos livros dele. Não tem o domínio do conhecimento, nem para entender os textos dele. Acaba chato, escreve difícil. Quando você ouvir dizer isso aí, meu amigo, já sei. Aí é o conhecimento que não está chegando lá, né? Aí é horrível, é chato, né? Pontes de Miranda, cara, rapaz, você aguenta ler Pontes de Miranda, mas minha Nossa Senhora, eu leio Pontes de Miranda como estou lendo Caras, Veja, Isto É, essas besteiras todo dia também. Porque eu já tenho o domínio da linguagem também, lógico. Agora, só tem uma coisa de Pontes de Miranda que até hoje eu lutei para ver se sai do primeiro capítulo, não sai, é sistema jurídico dele, esse daí eu não consigo, não. Esse é pesado, porque tem muito. É uma linguagem toda de matemática, e não tem quem aguente. Como eu não tenho domínio nenhum de matemática, para eu ler esse livro, eu teria que fazer um curso de matemática, né? Aí eu acho que eu ia gostar, mas eu não estou mais interessado em fazer isso, não. Mas quem sabe, um dia eu me aposento aí da universidade, aí vai ser a maior felicidade do mundo para os alunos. Aí, nesse dia, eu vou fazer um curso de matemática para entender a linguagem que ele utiliza em sistema jurídico, sistema do direito. Aí, o que ele define de sistema é pesado, viu, minha gente? Esse assunto é difícil em qualquer autor, mas com Pontes de Miranda não é brincadeira, não é brincadeira, certo? E eu tenho um livro, tenho a obra, já tentei, mas não sai nada porque a linguagem não é jurídica, a realidade é essa, nem é jurídica, nem é filosófica, é uma filosofia matemática, uma linguagem totalmente matemática. Aí eu não tenho domínio, não consigo, porque eu não tenho domínio da linguagem. Se eu fosse uma pessoa que tivesse estudado bem matemática, aritmética, não sei o que lá, essas coisas, tudo eu sou nessa área zerado. Né? Eu faço conta ainda tudo ao método antigo, faço um arrudeio para chegar a uma conclusão, mais uma operação simples para chegar a uma conclusão, não domino nada em matemática. Agora, faço mentalmente você diz qualquer número, eu respondo na hora. Mas para fazer as operações da forma moderna, utilizando a metodologia moderna, não sei. Então, é isso, minha gente. E eu digo, não, olha, por exemplo, as obras de Lênin, Luiz Streck, eu tive, não foi com uma leiturinha que eu fiz
hermenêutica jurídica em crise dele não é fácil, não. Uma leiturinha, o cara. É. Aí eu fui, aí, verdade e consenso, você já vai aprofundando. Hermenêutica constitucional é mais fácil, né? Bem mais leve. Mas também não é simples, não é fácil. Assim, é fácil, mas fácil um pouquinho. Tá certo? Então é difícil compreender também ele. Aí depois eu fui lendo bastante coisa dele, aí eu já tenho um certo domínio e tenho facilidade de entender os textos dele hoje, né? Sou louco para encontrar o dicionário dele, mas é muito citado, mas eu não consigo encontrar. Eu vou ver se encontro aí. Eu sou louco para comprar o dicionário dele, o dicionário jurídico dele. É fantástico, de filosofia, explica os institutos nos mínimos detalhes. É excelente, é fantástico, certo? Então você vai pega um autor desse, você vai ter o domínio, você vai ter o domínio de tudo. Não tem mais nada que você não possa enfrentar, certo? Isso é como eu, na faculdade, fui perguntar a um professor qual era o melhor livro de direito civil. O professor disse, Caio Mário da Silva Pereira. É o melhor autor de direito civil no Brasil. Aí eu, fazendo um esforço, ganhando salário mínimo no cartório, fiz um esforço, fui na livraria, comprei lá em bem 30 prestações. Cheguei em casa, peguei o livro, fui lá, minha Nossa Senhora, não entendi nada. Eu digo, pela da mãe, eu comprar. Aí voltei, fui para a livraria e comprei um volumezinho de Silvio Rodrigues, outro volumezinho de Washington de Barros Monteiro, que eram os autores de direito civil da época, certo? Da minha época. Se vocês já ouviram falar desses autores. Aí era o básico, era Washington de Barros Monteiro e Silvio Rodrigues. Eram os dois grandes autores. Menino, quando eu peguei, entendia tudo. Eu digo, fala, meu Deus, e o professor dizer, mas o que era? Eu não estava ainda no nível de ter a compreensão de Caio Mário, tendo em vista a profundidade com que ele analisa e a linguagem que ele utilizava num outro patamar de um aluno que está começando o curso de Direito no segundo ano. Não dava. Aí eu deixei lá, Caio Mário, né? Quando eu fui fazer o concurso para juiz federal, eu digo, bom, agora eu vou ter que pegar Caio Mário, porque estava lá numa estante, dentro de uma caixa, tudo empacotadozinho. Porque também se eu vou fazer um concurso de juiz federal, não entender Caio Mário, eu estou bombardeado, meu amigo. Quando eu peguei Caio Mário, achei uma água. E aí eu não lia mais outros, não conseguia fazer a leitura de Washington de Barney Silvio Rodrigues, porque era muito elementar para mim. E Caio Mário foi o que eu encontrei, assim, que eu via que eu estava adquirindo alguma coisa de conhecimento. Está vendo como são as coisas? É o momento histórico que a gente vai ler também. E essa história de achar que está lendo um autor, quando você não estiver entendendo, já sabe, é que não está ainda com um nível de domínio, de conhecimento sobre a matéria. Pronto, é só isso. E isso vai chegar. Tá bom? Então, olha, nós começamos aí a trabalhar